Humilde, se é humilde, o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Meu querido amigo, meu querido irmão, inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. E aí, tudo bem com vocês? Quem é humilde aí? Eu tô procurando os humildes hoje, hein? Quem tem a camiseta escrita "Eu sou o mais humilde da minha sociedade"? Vamos falar sobre humildade? Difícil falar sobre humildade, hein? Mas o Espírito Santo, bondoso Deus, nos vai dar a graça. É uma mensagem textual e a humildade é uma grande qualidade do discípulo de Cristo. É uma obrigação, na verdade, é um dever, e ela é algo que nos aproxima do Senhor. E por nos aproximar do Senhor, o Espírito Santo colocou no meu coração eu falar sobre isso. O texto base encontra-se em Filipenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 3. Eu vou ler o versículo por versículo e vou falando depois. Tudo bem? Então vamos lá. O versículo 3 diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada por contenda, nada por disputa, ou por vanglória. O que é vanglória? Soberba. Não faça nada assim. Se você vai louvar a Deus, lembra do vídeo anterior? É para adorar ao Senhor. Não queira tocar melhor que o seu irmão, não queira cantar melhor, não. Não faça nada por vanglória. Não faça nada por disputa. Faça para adorar a Deus. Faça de uma forma de adoração a Deus. Quando nós entendemos a profundidade disso, nós conseguimos cumprir esse versículo em nossa vida. Nós conseguimos ver cada um considera os outros superiores a si mesmo. Nós conseguimos ver a superioridade de nossos irmãos. Eu vejo isso todos os dias. Quando tem então a nossa consagração nos feriados, ali eu vejo os testemunhos dos nossos irmãos naquela simplicidade, mas naquela grandeza que é própria do nosso grande Deus. Versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aqui, a ideia é a ideia do versículo do escritor apóstolo Paulo. Ele não sabia disso, mas obviamente foi inspirado pelo Espírito Santo. É combater aqui o individualismo. Olha a profundidade. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. De 1 a 10, quanto você se preocupa com a vida do seu irmão no sentido de ajudá-lo? Ou até mesmo de um ímpio? Eu não quero me intrometer. Eu quero distância daquela pessoa. Aquela lá eu vou passar até longe. Como assim? Se for algo nocivo, que vai atrapalhar a sua vida, a sua família, eu até concordo. Mas se você é luz, se você é sal, você tem que ali ajudar aquela pessoa. No seu lugar, o que Jesus faria? Você tem que ajudar aquela pessoa. Olha lá, humilde. Vamos lá. 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, nós não somos cristãos. Se eu sou cristão, eu tenho que ser igual ao Senhor Jesus. Eu tenho que seguir os passos de Jesus. Eu tenho que seguir os exemplos de Jesus.
E o meu sentimento tem que ser de Jesus. Quantas vezes nós vamos ver nos evangelhos o escritor falar assim, e Jesus movido de íntima compaixão. O que é compaixão? É eu me colocar no lugar do próximo. Quando nós fazíamos oração nos hospitais, eu aprendi com algum irmão, que eu não me recordo quem é, que quando nós fazemos a nossa oração com compaixão, se colocando no lugar do próximo, essa oração de fato, ela tem um poder maior. Ela tem um alcance maior diante de Deus. E nós devemos ter compaixão do próximo, se colocar no lugar do próximo. Se nós nos colocarmos no lugar do nosso próximo, nós vamos tirar uma série de coisas, de imaginações que nós temos da pessoa. Aí aquela pessoa fez isso, assim, no seu lugar, o que você faria? Tem muitas situações que nós não sabemos quais são as nossas reações. Um dia eu fui atender um cliente amigo em Curitiba e cheguei lá e ele estava com o nariz machucado. E eu falei, o que foi isso? Um bandido colocou um revólver na minha cara no sinaleiro. Minha única reação foi acelerar o carro. O bandido puxou o revólver e machucou o nariz dele. Então assim, e aí eu fiquei pensando, o que eu faria numa situação dessa? Então são coisas que nós devemos pensar. Nós devemos assim, ter esse sentimento do Senhor Jesus Cristo, né? Olha só, e aqui o versículo 6 vai completar. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, olha só, vou desenhar um caminho para vocês agora. Vou desenhar um caminho, um ciclo que acontece sempre com as pessoas e nós temos que estar atentos. Nós temos que vigiar. Se você for escoteiro, sempre alerta. Eu, como sou escoteiro, eu conheço o lema do escoteiro, sempre alerta. E qual que é? Eu sou diligente. O que é uma pessoa diligente? Cumpre com os seus deveres em casa, cumpre com os seus deveres no trabalho, cumpre com os seus deveres na igreja, não chega atrasado em culto, é adorador, Deus recebe a adoração dele, ele faz tudo da forma correta como deve ser feita. Como está no manual bíblico. Ele não fica com uma muletinha chamada graça. Ele não anda com aqueles dois demôniozinhos chamados o que tem, não tem nada a ver. Não, ele segue a palavra de Deus. A palavra de Deus manda orar, ele ora. A palavra de Deus manda jejuar, ele jejua. A palavra de Deus manda perdoar, ele perdoa. A palavra de Deus manda amar as esposas, ele ama. A palavra de Deus manda ensinar os filhos, ele ensina. Essa pessoa é uma pessoa diligente. O que vai acontecer com essa pessoa? Está na palavra, está na Bíblia. Ele vai ser exaltado. Ele vai prosperar. Prosperidade não é só dinheiro não, irmãos. Tem outras coisas que envolvem prosperidade. Ele vai prosperar. Ele vai receber cargos na igreja. Ele vai se transformar num oficial. Ele vai cuidar de departamentos na igreja. Né? E neste momento ele tem que ter o sentimento de Cristo, para ele não fazer por vanglória, nem por contenda, para ele não achar que ele é alguma coisa, para ele entender que ele é um servo, que ele está ali para servir, né? Então é isso que está dizendo aqui, ó, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou, versículo 7. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha só o que o Senhor Jesus fez. Eu fico imaginando o Senhor Jesus conversando com Pilatos, porque embora ele estava num corpo carnal, igual ao nosso, ele estava destituído de poder, todas as obras que Jesus faz aqui na terra é pelo Espírito Santo de Deus, ele não teve uma amnésia, ele sabia quem ele era. Ele lembra ali da criação e eu fico lembrando, imaginando ele olhando para Pilatos
E Pilatos, com aquela arrogância sobre ele, eu tenho poder para te prender, para te soltar e tudo. E aí, humildemente, ele fala, nenhum poder, nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não fosse te dada. Ali dizendo que todos os cargos são permissão de Deus. Então, olha só, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. Olha o versículo 8. E achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, é o que eu estava falando. Ele foi obediente. Ou vocês pensam que Jesus queria ir para a cruz? Vocês pensam que Jesus estava falando assim, nossa, não vejo a hora de eu encontrar aquela cruz? Não, irmãos. Aquilo era uma morte vergonhosa. Aquilo era tortura. Era tortura, uma morte lenta. Uma morte doída, judiava muito do corpo do ser humano. O romano era especialista em tortura, em matar vagarosamente. Por isso que Jesus fala assim, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, e não a minha. Não é tremendo? Te amo, Jesus. Jesus é tremendo. O que seria de nós sem Ele? E aí, quando a pessoa toma essa atitude de ser diligente, de considerar os irmãos superiores, de não ter disputa, de não ter contenda, de cuidar do próximo, né? De ter o sentimento de Cristo, de se humilhar e tudo, olha o que acontece. Vamos lá no versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Claro que eu estou falando aqui de Jesus, meu exemplo de Jesus. Claro que essa palavra, essa profecia era diretamente para ele. Mas Deus vai exaltar o seu nome. Você vai ficar conhecido. Olha aquele homem ali, um homem de Deus. Olha que família abençoada. Olha, entendeu? É dessa forma que Deus vai agir na sua vida. É desse jeito que Deus vai operar na sua vida. É dessa forma. Então nós temos que ter esse entendimento e trabalhar dessa forma e esperar Deus exaltar. E quando Deus exaltar, não se ensoberbecer. Saber que você é pequenininho, continuar pequenininho, tá? E aí vamos lá para o versículo 10, para que o nome de Jesus dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Isso aqui é outro assunto que fala aqui sobre o tribunal de Cristo, que até os mortos vão ressuscitar e se dobrar perante Jesus. Versículo 11 vai dizer que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque ele cumpriu ali o mandamento que Deus tinha designado para ele. E você? Tem cumprido a palavra? Ou você é daquela turma do AGS? AGS? ASC. Você é a turma do ASC. Agente secreto cristão. Ninguém sabe que você é crente. Né? Ou você é daquela turma da graça. Ai, Deus é bom, não preciso fazer nada. Aquela graça exagerada, né? Ai, Deus é bom, não preciso fazer nada. Não é isso que a palavra nos diz. A palavra confronta conosco. A palavra mexe conosco. A palavra, ela exige mudança de nós para melhor agradar a Deus. Versículo 13, olha só, aí nós vamos estar preparados para o versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. É por isso que eu estou falando aqui para vocês. Quem colocou no meu coração criar esse canal para compartilhar com os meus irmãos aquilo que eu recebi de Deus nesses 30 anos de ministério foi o Espírito Santo. E eu fui obediente. Não pensa você que isso saiu do meu coração, não. Isso veio direto do trono de Deus. E eu tenho recebido testemunhos aqui, até estou orando a Deus para ver se eu devo compartilhar os testemunhos. São vários testemunhos que eu tenho recebido de vários irmãos
do que Deus tem feito na sua vida através deste canal. São vários, né? Eu estou orando a Deus para ver se o Senhor permite nós compartilharmos os testemunhos. E são vários testemunhos. Por quê? Porque o Espírito Santo conhece o seu coração. E o Espírito Santo conhece as suas dificuldades. E por este canal ele vai trabalhando na sua vida. Esse canal ele é específico, ele é peculiar. Ele é algo para você mesmo e para mim também, né? Então, porque Deus vai operar em nós o querer e o efetuar. Você vai começar a fazer coisas que você não imagina que você faria. Para o Senhor, para a obra do Senhor. Você vai falar assim, não, mas eu não queria estar aqui. E quando você vê, você está envolvido e você não consegue largar aquilo, porque aquilo faz bem para as pessoas. E aí você não se consegue mais se enxergar sem fazer aqueles atos, né? E de que forma? Versículo 14. Fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Tudo que nós devemos fazer sem murmurar e sem contender. Tudo. Fazer de uma forma carinhosa, com amor, sem contenda, sem murmuração. Tudo deve ser feito dessa forma. E para nós encerrarmos, olha aqui o versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós vivemos. Eu sempre falo que a Bíblia é atual, né? Esse livro é escrito 2 anos atrás, numa geração corrompida e perversa. É o que nós vemos hoje nos nossos dias. E aí, sim, a qual resplandeceis como astros no mundo, né? A qual resplandeceis como astros neste mundo. Então as pessoas têm que olhar para nós e ver luz em nós, ver alegria em nós, ver unção em nós, a ponto deles quererem ser igual a nós, a ponto deles quererem deixar as mazelas do mundo e ser igual a nós. Para que isso? Para que eles alcancem a salvação. Para isso, para que eles alcancem a salvação. Né? Os magos que estavam procurando Jesus lá, eles falaram assim, nós vimos a sua estrela, para que as pessoas olhem para você como uma pessoa que conduza pessoas até o Senhor Jesus. Então é isso. Esse texto, ele resume de uma forma muito sucinta e muito inteligente o que é a humildade e aonde a humildade vai nos levar. E lembrando que no ciclo da humildade e da diligência, Deus vai te exaltar. Aí você tem que continuar na humildade para não perder a bênção. Que Deus te abençoe e te guarde. Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama da sua glória, da sua graça sobre a vida dos meus irmãos. Que eles continuem crescendo, Senhor, na graça e no conhecimento do Teu nome. Abençoa, Senhor, o meu sobrinho Rodrigo, ali em Bauru. Senhor, continua derramando a sua glória sobre este menino. Abençoa a vida dele grandiosamente, Senhor. Abençoa o Rafa Joy. Senhor, abençoa a Marisa, Pai. Senhor, abençoa todos os meus sobrinhos. Aquelas coisas ricas do tio. Senhor, abençoa eles grandemente. Derrama da sua glória, da sua graça. Abençoa, Senhor, a minha esposa. Abençoa minha filha, Senhor, que bondosamente e graciosamente faz a edição desses vídeos. Abençoa meus meninos. Derrama da sua glória, da sua graça. Abençoa os meus companheiros de trabalho. Derrama, Senhor, do seu poder. E que nós possamos, Senhor, nos manter assim, seguir o exemplo de Cristo e nos manter verdadeiramente humildes. Assim eu oro e te agradeço e o faço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Se Jesus não voltar até o próximo vídeo, provavelmente
na próxima segunda-feira. Deus te abençoe.